Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, o verso 44 em diante. Acho que vou fazer assim, vou ler um pouquinho antes ainda, do 36 em diante. Então, Lucas 24, do 36 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. 44. A seguir Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até de que do alto seja revestido de poder. Até que do alto sejais revestido de poder. Quando eu lia esse texto, e eu fui meditando nele, pensando sobre este texto, e eu enxergava exatamente essa relação de Jesus com seus discípulos. Jesus caminhou com eles por 3 anos. E durante esses 3 anos, Jesus foi criando um relacionamento. E quando Jesus entra ali no cenáculo, eles levam um susto, porque na primeira perícope que eu li ali do texto, Jesus havia morrido na cruz. Eles não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Eles ouviam alguns rumores, pessoas falavam. Se você voltar um pouquinho no início aqui, do próprio capítulo, o versículo 13 em diante, os 2 discípulos estão no caminho de Emaús e Jesus apareceu para eles. Se você pega outros textos, Jesus apareceu para as mulheres. Jesus havia aparecido em vários pontos, mas eles não tinham essa experiência com Jesus. E quando Jesus aparece, eles ficam atemorizados, inicialmente achando que é um espírito. Então, primeiro, existe até uma questão teológica, existe uma linha teológica que diz que Jesus só foi perfeito porque ele era um espírito. Porque se ele fosse um homem de carne e osso, como eu e você, ele não conseguiria realizar os milagres ou cumprir em santidade sem pecar durante esse tempo na terra. E aqui Jesus também aos discípulos vai dizer a eles: Ei, vocês ainda estão em dúvida. Já enxergaram aqui os cravos que furaram as minhas mãos, os meus pés, onde eu fui ferido ali naquela cruz. Então, se vocês ainda não acreditam, então faz o seguinte: o que vocês têm para comer? E Jesus come a substância, assim como o verso 42 vai dizer: e apresentaram um peixe assado, e Jesus vai comer o peixe. Aqui foi acrescentado esse um favo de mel. Então tem algumas transcrições que aparece esse favo de mel, outras não. Mas a verdade é que Jesus come ali na frente dos discípulos, para que eles enxergassem que ele estava ali presente. Assim também, da mesma forma, Jesus está presente em todos
nos momentos, nas nossas vidas, e de uma forma tão simples, Jesus vai conversar com seus discípulos. Ele não precisa usar palavras complicadas, mas ele começa a conversar de uma forma simples com seus discípulos. E nessa conversa, agora ele começa também a mostrar a importância da palavra de Deus se cumprindo na vida dos seus discípulos, também na vida dos cristãos, e a importância da palavra também para gerar fé nas nossas vidas. Por isso, em primeiro lugar, a palavra de Deus, Jesus mostra que a palavra de Deus gera revelação. O que é revelação? Revelar é mostrar o que está escondido, né? Então, eu me lembrei, quando eu pensei em revelação, eu pensei nos mágicos. Hoje na internet, muitos vão ali e alguém faz uma mágica, a gente fala, nossa, olha que mágica, né? E aí o outro vai lá e mostra e revela o que estava escondido. Por isso que a mágica, que parecia algo sobrenatural, mostra que é uma coisa física, uma coisa natural do homem e que é fácil de ser enganado aos olhos. Mas o que Jesus está dizendo é que, diferente do ser humano, ele revela a verdade de Deus. E essa revelação gera vida na vida do cristão. Por isso, agora quando você volta ao verso 45, então lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Porque a Escritura, ela está na minha mão, ela está na sua mão, talvez na palma da sua mão no celular. A Bíblia está em todo. Hoje nós temos acesso em todo lugar no nosso país. É o fácil acesso às Escrituras, mesmo que ela esteja na palma da nossa mão. Se ela não for revelada, ou se Deus do alto não revelar aquilo que está escrito, ela é apenas um belo livro, ou apenas um aplicativo, um app que está no seu celular. E Jesus está falando sobre isso, sobre a importância, em primeiro lugar, da palavra ser revelada. A palavra ser revelada ao coração deles. Porque, olha o verso 44, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. Então Jesus está dizendo, olha, importava que tudo se cumprisse. O próprio Senhor Jesus havia dito a eles, mas eles ainda não tinham a revelação, o entendimento pleno daquilo que Jesus está falando. Talvez você diga, mas é óbvio. É, mas não é. Porque se você volta até o caminho de Emaús, quando os dois discípulos estão caminhando, era óbvio o que Jesus estava dizendo, mas quando é revelado a eles, um olha para o outro e diz, não queimava o seu coração quando ele falava? Porque a palavra de Deus tem algo especial, a palavra revelada, agora ela queima dentro do coração do cristão. Por isso, quando nós buscamos ao Senhor, nós oramos, meditamos, nós cantamos as verdades de Deus, agora a palavra começa a brotar de dentro para fora. Ela não transforma de fora para dentro, mas é de dentro para fora, porque a revelação vem do Espírito. E quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, algo fantástico acontece, porque o Espírito Santo passa a habitar, fazer morada no meio no seu coração, e ele passa agora de dentro para fora a transformar a minha vida e a sua vida. Por isso nós amamos mais, por isso nós olhamos com esperança para a vida, porque dentro de nós a força motriz é o Espírito Santo. Esse Espírito é transformador que agora começa a atuar de dentro para fora no nosso coração, mudando não as pessoas de fora, mas começando por nós em primeiro lugar. E quando nós agora transpiramos esse Cristo, essa mudança, as pessoas começam a sentir o bom perfume de Cristo, o cheiro de vida. Por isso, quando Jesus está dizendo a eles, então lhes abriu o entendimento, porque a palavra precisava ser cumprida. Esse entendimento agora deles não é mais um entendimento que meramente humano, mas é um entendimento que vem do alto. Assim também, quando Jesus está ali no momento, ali na montanha, no momento da transfiguração, e agora ele leva os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles estão ali, foram orar com Jesus, e de repente
há uma epifania, a presença de Deus inunda aquele lugar e eles veem a figura de Moisés, de Elias, e Deus começa a derramar da sua bênção, a Shekinah de Deus começa a descer naquele lugar e eles começam a ter aquela visão de Deus. E Pedro, na sua humanidade, vai dizer: Senhor, que bom estarmos aqui nesse momento, vamos fazer uma barraca para o Senhor, uma barraca para Moisés, uma barraca para Elias, nós vamos ficar aqui no monte. E de repente eis que sai uma voz, dizendo: não dê ouvido ao que Pedro está dizendo, ouçam a Jesus, porque Jesus é a revelação de Deus para mim e para você. Às vezes nós pensamos: o que eu vou fazer? Como que eu vou resolver o problema que eu estou passando? Eu preciso buscar essa revelação do alto. A vida do cristão precisa ter essa revelação constante. Mas será que eu peco ou eu não peco? Será que eu preciso ter uma revelação sobre isso? Eu preciso ter a palavra de Deus no meu coração. Se ela já foi revelada, Deus já te deu a resposta. Que o que é errado sempre. Não existem meias verdades para Deus, existe a verdade ou a mentira. Então, para Deus, agora nós precisamos buscar essa verdade revelada e vivenciá-la a cada dia. Quando nós entendemos o que Deus está dizendo, quando nós compreendemos a profundidade daquilo que Deus está dizendo, nós entendemos que a palavra de Deus começa a se tornar viva a cada momento na minha vida e na sua. Em segundo lugar, se num primeiro momento a palavra de Deus ela precisa ser revelada, no segundo a palavra de Deus também é um registro. Olha só, verso 46. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Olha só, o Cristo deveria padecer. O que havia acontecido? Jesus havia padecido. E ele há de ressuscitar no terceiro dia. Então, por que os discípulos estavam ali apavorados, com medo? Porque agora eles não se lembraram ou não olharam para as Escrituras, para o que Deus já disse de antemão sobre o Cristo. O Cristo havia de padecer, mas também ressuscitar no terceiro dia. O próprio Jesus estava ali. O Jesus, o Deus homem, estava ali no meio deles. E Jesus está dizendo: a Escritura está falando de mim. Elas estão falando sobre aquilo que eu vinha falando sobre a vocês, sobre o que Deus estaria realizando. Também agora esse registro é importante para a vida cristã, para gerar fé ao meu e ao seu coração. Porque quando nós olhamos para o que Deus já realizou e aquilo que está realizando, nós podemos caminhar com segurança para frente. Quando nós voltamos a Josué 4, ali nós falamos muito sobre Deus abriu o Mar Vermelho, mas também Deus secou o Rio Jordão ali no capítulo 4 de Josué. Depois abre sua Bíblia, volta lá. E quando Deus seca o Jordão, agora o povo de Deus vai passar com os pés secos para entrar a caminho da terra prometida. E quando eles estão ali, Deus diz a Josué, cada tribo, as 12 tribos, cada uma vai pegar uma pedra no meio do Rio Jordão, ali onde está a Arca da Aliança. Cada um vai pegar uma pedra, e essa pedra será feita um memorial, para que os seus filhos e os filhos dos filhos se lembrem que um dia o Senhor abriu o Jordão para que o povo passasse com os pés secos. Se inicialmente há um registro, porque há o registro para que gere fé no coração do povo, para que gere fé no coração dos filhos, dos netos. E se nós não proclamarmos esta palavra e não falarmos desta palavra, como eles crerão? Se nós não anunciarmos que esse Cristo vivo, que é capaz de transformar o mundo, transformar a minha vida, a sua vida, como eles crerão?
Porque esse anúncio, agora, através do registro da Escritura, nós podemos contar, está na história, e Deus realizou e cumpriu. Assim também, quando nós estudamos a escatologia, hoje falamos sobre o número 66, 666, faltou um meia aqui, né? É muita meia. Então, sobre o número da besta, sobre aquilo que o povo de Deus irá sofrer, irá padecer. Deus está falando para que haja medo, haja terror, mas que haja esperança. A esperança para o meu coração, para o seu. E se esse registro existe, assim como o registro lá de trás existe, é para que gere fé no meu e no seu coração, para que haja esperança, para que a gente continue caminhando fortalecido em Cristo Jesus. Por isso Jesus conversava com seus discípulos. Ele está conversando abertamente, dizendo: ei, vocês precisam ter essa palavra revelada, mas olha o que Deus já realizou, está registrado em sua palavra, para que vocês tenham fé ao caminhar na sua caminhada. Em terceiro e último lugar, a palavra de Deus é testemunho. Testemunho, mas o que seria o testemunho? O testemunho, ele é um registro, ou melhor, o testemunho é quando eu vejo uma situação e eu guardei aquilo e eu posso ir lá e falar em favor de outro. Os discípulos haviam tido uma experiência com Jesus. Veja o verso 48. Vós sois testemunha destas coisas. Que coisas? Que Cristo ressuscitou. Vocês são testemunhas de um fato. Falta essa palavra, fato. Vocês são testemunhas desse fato. Jesus ressuscitou. Aqui resume todo o Novo Testamento. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Paulo vai até... em 1 Coríntios vai dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Porque Cristo ressuscitou e Ele é o único capaz de ressuscitar a mim e a você, a maior verdade. Então vocês são testemunho dessa verdade. E quando há um testemunho, agora nós precisamos contar, porque não adianta nada eu ter esse testemunho e guardar para mim. Por isso no verso seguinte ele vai dizer, verso 49: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Então, se eu envio sobre vocês essa promessa, é para que vocês agora comecem a contar para as pessoas. Comecem a contar para as pessoas o que Cristo fez na sua vida. Às vezes a gente quer contar o testemunho do missionário lá na Índia, na África, na China. Mas Deus está dizendo: não conta não, conta o seu testemunho, da sua experiência. Quando Jesus entrou na sala e você estava ali, e Ele conversou com você. Quando Jesus estava com você ali naquele corredor, ninguém te ouvia. Ele sabia que você, mesmo de cabisbaixo, mesmo ali olhando para o chão, Ele sabia que você estava ali. E o seu amor foi tão grande que Ele envolveu você. Assim é o nosso Deus. E esse testemunho dessa experiência, ela é pessoal. A qual Jesus está dizendo: ei, vocês já têm a palavra revelada, vocês têm o registro dela, agora vocês precisam contar sobre o que ela contém e sobre aquilo que eu tenho feito na sua vida. E eu ainda farei coisas maiores através de vocês. Por isso, quando Jesus diz a eles: eles aguardem, porque ainda vocês serão revestidos de um poder que vem do alto. E onde está o registro desse poder? Agora, capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo desce e reveste a igreja de poder. Então, quando nós recebemos a Cristo, também nós somos investidos desse poder, dessa autoridade em nome de Jesus, para caminhar, para fazer a diferença, para ter não a autoridade de mandar, mas a autoridade em nome de Jesus, para que a vida chegue onde está cheio de morte, para que haja uma transformação. Para os discípulos ali, o testemunho ele era literal, porque Jesus estava presente ali no meio deles. Mas para aqueles que têm buscado ter experiência com Deus, também se transforma em literal. Por isso,
Quando Jesus, concluindo aqui o nosso texto de hoje, quando Jesus agora nos chama para olhar para a palavra, assim como chamou os seus discípulos a olharem a palavra, nós precisamos, nesse tempo onde nós vemos que o final a cada dia se aproxima mais, nos esforçar para buscarmos a leitura da palavra. Porque muitos estão fracos na fé, porque não estão lendo a palavra. Porque muitos estão doentes na fé, porque não estão lendo a palavra. Porque muitos caem no caminho, porque não obedecem à palavra. A palavra de Deus não foi feita somente para ser bonita, para ser colocada lá em cima na sua estante. A palavra de Deus foi feita para que você use e realmente aproveite dela, para que você agora cumpra e viva a experiência gigantesca da fé sobre a sua vida. E quando você achar que você está fraquinho, que você não consegue, que não tem jeito, o Senhor está dizendo: eu seguro você pelo braço, porque eu estou com você. E o apóstolo Paulo diz também que quando eu estou fraco é que eu estou forte. Porque quando eu acho que eu não consigo pela minha força, que eu acho que eu não posso, ele diz: é aí que o Senhor te levanta, porque agora você compreendeu que você depende totalmente de Deus, ministerialmente, na vida cristã, em todo o tempo. Que você experimente dessa palavra viva, a qual o Senhor Jesus, esta noite, assim como aqueles servos, experimentaram de Jesus, dizendo sobre a palavra, que você experimente na sua casa, no seu lar, na sua vida, a experiência de buscar em Deus. Mas, pastores, quando eu estou sem vontade de ler, leia do mesmo jeito. E quando eu estou com vontade, leia. E quando eu estou cansado, leia. A palavra de Deus precisa ser lida para que ela gere vida em mim e em você. Que Deus te fortaleça. E essa palavra de hoje, ela te motive a buscar a leitura da palavra de Deus em todo o tempo. Já finalizei o meu sermão, mas nós vemos um retrato de uma igreja em crise no nosso tempo. Você sabe qual é a maior crise dela? Falta da leitura da palavra. Ah, mas é que a sociedade mudou. Mudou sim. Lê a palavra que você vai ver que as verdades são mais atuais do que a sociedade que se diz tão moderna. A palavra de Deus nunca esteve tão moderna. Acompanhe a EBD-Home, veja os estudos. Eu leio aqueles textos, parece que foi escrito ontem, parece que acabaram de ser escritos. Sabe por quê? A palavra de Deus é para ontem, hoje e amanhã. Está em crise no lar? Leia a palavra. Está com medo, com dificuldade? Leia a palavra. Busque em Deus e Ele vai te mostrar a vontade dEle na sua vida, assim como tem mostrado na minha vida também. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Vamos orar? Exaltado, Pai, é o Teu nome, a Tua palavra. Diante do Senhor, ó Pai, nós nos prostramos nesse momento, reconhecendo, ó Pai, quantas vezes temos falhado com o Senhor. E queremos também pedir perdão por isso. Queremos que a Tua palavra se torne viva e vida em nós. Que esse poder, a qual a palavra do Senhor diz que foi derramado através do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que nós cantamos no início do culto, dizendo que esse poder, esse Espírito Santo, ele é bem-vindo no nosso meio em todo o tempo. Nós queremos mais, querido Espírito Santo. Nós queremos mais de Jesus, mais de Deus Pai, mais de Deus Espírito Santo, mais dessa Trindade Santa e transformadora. Fortalece a nossa igreja, nos dá visão do Senhor. Aqueles que estão fracos na fé, traz uma bênção especial, traz uma bênção, uma experiência essa semana de fé, de crescimento, dá sonhos ao teu povo, que os jovens, ó Pai, possam sonhar com o Senhor também, desejar buscar a Tua presença, sonhar crescer na presença do Senhor, que eles possam ter a sua visão, não pautada nesse mundo, mas pautada na glória do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.